Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do minicurso ofertado pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo sobre ficção científica e fantasismo, que teve início ontem e que hoje, então, nós faremos a finalização. Assim como aconteceu ontem, eu gostaria de inicialmente passar a palavra para o Ademir, que está aqui conosco e a quem eu agradeço muito pela presença e pelo auxílio, para que ele passe primeiramente algumas informações técnicas a vocês com relação à questão dos certificados. E na sequência, então, eu faço os meus agradecimentos ao Ricardo. Ademir, passo a palavra para você. Isso, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Então, o curso de hoje demora, vai ser 1h30, completando já 1h30 que foi ontem. O certificado é de 3 horas. No decorrer do evento, como nós fazemos comumente, nós vamos colocar algumas informações sobre o programa, no chat, e também, em determinado momento, a lista de chamada. Lembrando, que a lista de chamada sempre a gente fala, porque sempre acontece, escrevam o nome correto de vocês, e também não se atente à questão do e-mail, porque toda vez acontece isso, A pessoa ela faz a inscrição, depois a gente vai numa filtragem e seleciona um e-mail para não enviar em duplicidade. E às vezes faz justamente a escolha do e-mail que não foi feito corretamente, e a pessoa acaba não recebendo e-mail, Então, assim, fique atento. Outra questão também é em relação ao áudio, Então, assim, peço, por favor, que o pessoal que estiver assistindo, deixe o áudio fechado, Ricardo? Para não criar, assim, nenhum problema de ruído, E a gente vai estar postando aqui vários eventos, que o programa faz comumente, inclusive no nosso canal do YouTube, professora Diana? Nós temos vários eventos ali para quem quiser assistir, E logo mais a professora talvez vai falar mais no final, sobre o próximo minicurso que nós teremos daqui 2 semanas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra para a professora Diana. Muito obrigada, Ademir. Então, como o Ademir disse, de fato, se vocês ainda não acompanham as nossas redes sociais, vá lá, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Todos os eventos realizados no programa estão lá disponíveis, inclusive a parte 1 deste minicurso também está já disponível em nosso canal do YouTube, Literatura PUC-SP, e também sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, justamente porque é lá que nós divulgamos todos esses eventos gratuitos com emissão de certificados e que são de grande interesse, porque tratam dos temas mais variados. Como o Ademir disse, não na próxima semana, mas na semana seguinte, nós já teremos um novo minicurso que falará da relação texto e imagem no livro objeto. Então, para quem tem interesse nessa temática, fiquem atentos e façam as suas inscrições. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença do Ricardo, que está aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos, não só enquanto pesquisador de ficção científica, mas também como escritor de ficção científica. Então, agradeço muito, Ricardo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando nesse segundo dia, e que vocês possam aproveitar muito esse diálogo. Fica desde já o convite para que vocês coloquem as suas perguntas no chat e ao final nós abrimos as perguntas, abrimos um bate-papo com o Ricardo. Então, Ricardo, muito obrigada, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado, Diana, mais uma vez aí pela oportunidade de falar com o pessoal aí hoje, mais na continuação do nosso minicurso. Hoje a gente vai continuar o assunto que estávamos tratando ontem, a respeito das 2 obras aí do Luiz Braz. Ontem falávamos do Simetrias Dissonantes, esse livrinho recém-lançado aqui, livrinho no sentido do tamanho, mas é um baita livro, com contos bem interessantes. E hoje a gente vai tratar do Ventania Brava, que é
romance que ele lançou há 5 anos atrás, em 2015, né? E que tem como ponto de partida dialogar com o escritor jovem adulto. Assim. Eu colocaria que o interlocutor desse livro seria esse público jovem adulto. Pelo menos é um livro que eu trabalharia tranquilamente assim com os meus alunos de ensino médio. Assim, tem muita discussão interessante, né, para o trabalho, né, com esse público. Assim, né? E eu acho o Ventania Brava um livro interessante porque possibilita a gente enxergar também a ficção científica como um gênero que dialoga com esse público. Também, né? Porque muitas vezes a ficção científica, principalmente para quem não é leitor ou leitor habituado ao gênero, acaba classificando toda a ficção científica para esse nicho de leitores, né? Tipo, é um livro que, por ter algum elemento de fantasia ou ter algum elemento de horror, tá envolvido com algumas temáticas que estabelecem diálogo com desenhos ou com animações e tudo mais. Então, seria uma narrativa mais infantilizada ou uma narrativa para jovens, né? E adulto não leria ficção científica. É um preconceito bobo, assim, mas que às vezes a gente acaba carregando muito por não ter o contato com o gênero, né? Mas o Ventania Brava eu acho que entraria nesse perfil de livro, né, que trabalha com o público mais jovem, jovem adulto. E ele não deixa de ser, eu acho que isso que é o legal da gente debater sobre esse livro, que não deixa de ser um livro que tem um debate potente e sério assim, sobre sociedade, explora aquela questão da tecnologia sempre com piscadelas assim, para o nosso mundo contemporâneo, a nossa realidade contemporânea e tudo mais. Eu vou ler rapidamente a sinopse do livro para a gente se ambientar assim, para o curso aqui agora vai ser suficiente assim, para a gente se ambientar. E aí depois a gente vai comentar mais sobre o livro. Né? Então o livro começa assim: Daniel tem apenas 13 anos e acaba de ser promovido a presidente da empresa onde trabalha. Estamos no ano 2090 e agora os jovens administram o mundo. Todos os políticos e empresários têm menos de 18 anos. Até mesmo o presidente da República é um adolescente. Os adultos foram banidos dos cargos importantes por absoluta incompetência em governar o mundo. Atualmente eles ficam em casa ou viajando, aproveitando as longas férias. O planeta e as pessoas vivem em paz. Não há mais guerras nem devastação ambiental. Para o jovem Daniel, tudo estaria ótimo se uma misteriosa ventania não estivesse castigando sua cidade há meses. Então essa é a premissa do livro, né? Jovens governam o mundo, né? Ao longo do livro, assim, isso é indicado por conta de uma revolução que acontece, né? Uma revolução dos jovens contra os velhos. Eles passam a governar o mundo e os velhos saem de férias, né? Então, até os 18 anos você tem sua carreira ativa, 20 anos e tal, e depois você está livre. E aí tem uma questão interessante, né, desse livro, que é a lógica de que assim, essa sociedade aparentemente perfeita tem é assolada por uma ventania brava que ninguém sabe de onde vem, que ninguém sabe o que é, e essa ventania vai levando pessoas, tipo, ela é um baita vendaval que acontece na cidade e leva pessoas embora, assim, tipo, aleatoriamente. E os personagens passam a estranhar essa situação. Bom, uma das características que eu acho mais interessante em Ventania Brava é a relação da ideia de que ele te leva para um mundo de 2090
que estabelece uma relação de fragmentação e multiplicidade, né? Por que isso, né? Você está em contato com o mundo, mas o narrador ele te mostra partes desse mundo, né? Tipo, ele não te mostra o mundo inteiro. Isso é uma característica interessante da ficção científica, do fantasismo como um gênero, já que você tem uma narrativa que cria um novo mundo, né, que cria regras para um novo ambiente, há certas narrativas que vão tentar ali te explicar o máximo possível daquele mundo, trazer ali uma explicação política, uma explicação econômica para aquele novo mundo criado, mas por mais que o autor tente criar uma explicação completa daquele universo, nenhum autor consegue explicar todas as subjetividades que existem em um mundo, mesmo que esse mundo seja criado, né? Mesmo que esse mundo seja criado pelo próprio autor. Então, o Luiz Braz aqui, ele sabe lidar muito bem com isso, né? Essa ideia de que o mundo que ele criou, quando ele começa a falar sobre esse mundo, sobre esse mundo de 2090 governado por crianças, ele sabe que ele está apresentando uma coisa que é muito gigante, muito curiosa, mas que ele apresenta um fragmento reduzido dessa realidade. Então, diante dessa fragmentação, a gente tem múltiplas possibilidades de continuar dando sentido para esse universo criado. Partindo da premissa, assim, né, eu faço essa análise muito pensando na análise do discurso, assim, né, eu acho que a teoria literária também tem muito teórico que acaba abordando nessa linha, mas pensar o texto literário como enunciação, né? Tipo, na perspectiva da teoria da enunciação, de que existe sempre uma negociação entre um enunciador e um coenunciador. Então, o enunciador te mostra fragmentos de um mundo e o coenunciador vai preenchendo esses não ditos que estão mostrados, né? Esses não ditos que não estão mostrados na enunciação, ele vai preenchendo com a imaginação. Então, tipo, ele é uma narrativa muito convidativa para você ir preenchendo outros lugares daquilo que ele está te apresentando, né? E assim, não deixa de ser também uma prosa que envolve experimentalismos, mas nesse caso especificamente, né, pelo menos nesse livro, ele não faz tantos experimentalismos como ele faz no Simetrias e Sonantes, que é de brincar com o código linguístico, de mudar, substituir, por exemplo, o A por um sinal, né, gráfico. Então, tipo, ele não faz esse tipo de brincadeira. O experimentalismo aqui aí entra mais para o âmbito da temática. No entanto, né, existe um experimentalismo narrativo na obra que eu vou destacar logo mais, que eu acho bem interessante. Mas na minha perspectiva, o fato dele estabelecer essa relação de criar um mundo futuro já tem um elemento de experimentalismo, já te joga para uma realidade, nessa perspectiva enunciativa, né, já te tira de uma zona de conforto, te joga para uma realidade de curiosidade. Quer dizer, eu já estou pisando num universo que eu desconheço as regras e que ao longo da obra eu vou passar a conhecer, né? E aí eu associo que essa lógica da fragmentação e da multiplicidade que está presente em Ventania Brava, ela tem um fundamento um tanto quanto transgressora, né? É uma lógica transgressora. Transgressora em que nível? O que o autor transgride ao propor, né, um ano de 2090, jovens administrando o mundo? Quer dizer, em quais níveis a gente pode pensar as transgressões que vão emergindo nesse mundo criado, né? Então, eu separaria essa transgressão em 3 pontos. E que essas transgressões também aparecem em outras obras literárias. Até hoje a gente vai pegar de exemplo mais obras, né? Eu vou falar só da Ventania Brava. Eu acho que o Ademir ele mandou para vocês
o link de um conjunto de obras aí que eu vou comentar hoje no curso. Tem o livro o Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que foi organizado pela Cláudia Dugin, né? A Alcova da Morte, do Enéas Tavares. Então, você tem esses livros que também brincam com esses elementos de transgressão. Uns mais, outros menos, mas eles acabam transgredindo algumas ordens ali, né? Então, essa transgressão eu pegaria em 3 pontos, a partir daquela reflexão que a gente fez na aula passada do Ernesto de Mello e Castro, pensando na retomada do termo barroco e tudo mais, pensando numa transgressão que se dá a nível sociológico, a nível psicológico e a nível poético, né? Então, seria uma tríade de transgressões aí que a obra de ficção científica te convida, e no caso dá para a gente perceber ainda em Tania Brava. Então, primeiro, falando assim de uma transgressão sociológica, né? Essa transgressão sociológica operaria mediante uma ruptura com condições de comunicação objetivas, né? Quando eu te levo para uma sociedade que propositadamente ela é afetada ali, né? Ela tem a ordem afetada. E essa ordem é afetada por um elemento tecnológico ou por um elemento de revolução, de reorganização social. Aqui no caso, né, você tem uma obra que parece que consegue conquistar um estado de utopia, entre aspas, né, porque até o autor mesmo vai questionar ao longo da obra que essa utopia é uma utopia relativa, tipo, a ideia de que não é uma utopia perfeita, então ela muitas vezes parece mais uma distopia do que uma utopia, depende do ponto de vista, mas seria uma transgressão sociológica porque você tira do leitor ali, né, a objetividade daquilo que ele encontra como sociedade. O que em outras obras, por exemplo, se pegar o Torto Arado, por exemplo, né, o Crônicas de um Dia Ruim, do Ferrez, mas você tem uma sociedade que você reconhece ali, né? Ela tem ali uma acentuação realista a obra, né? Por mais que, vamos supor, no Torto Arado você está ali com uma história que se passe em uma comunidade quilombola, e vamos supor, eu não conheço nada da cultura quilombola e tudo mais, mas você sabe que quilombolas existem e que essa história contada ela tem uma acentuação realista com o estilo de vida dos quilombolas. Mas uma sociedade de 2090 governada por jovens administradores não existe. Então você já tem essa transgressão sociológica, essa primeira brincadeira ali, né? Essa transgressão sociológica ela é fruto de uma lógica mais subjetiva, né? Então, é uma coisa importante a gente ter atenção quando se trata de obras do fantasismo, né? A literatura de ficção científica, fantasia, o horror, quer dizer, o que rompe a ordem social, o que rompe o funcionamento social do mundo, o que o autor propositadamente afeta nessa ordem social. Esse afetar da ordem social leva a uma lógica subjetiva subjetiva no caso do autor, né, um olhar muito subjetivo dele ali, que é fruto da construção de determinados sentidos sempre sob sombras. Quer dizer, o que entra naquela lógica da fragmentação, né, na ideia da fragmentação. Tipo, eu vou desconstruir questões sociais, questões comunitárias, mas eu não tenho controle pleno daquilo que eu estou reconstruindo ou jogando para o futuro. Então, é uma construção sob sombras, ao invés de você ter ali, né, uma construção realista. Então, até mesmo, assim, se a gente for pensar, o Tolkien ali no Senhor dos Anéis, ele está criando várias regras, cria idioma, cria mitologia, mas você vai encontrar sombras para explorar mais coisas ali naquele universo. Então, ele não cria tudo. Então, a mesma coisa aqui
né, no caso de Ventania Brava. Então, você se amplia, assim, né, essa lógica de transgredir, de transgressão sociológica, você amplia, você permite que o mundo seja muito mais do que um mundo de uma narrativa que se passa numa aparente acentuação realista ali, ou numa narrativa mais realista, na perspectiva social. A transgressão psicológica seria a gente pensar que, ao longo da obra, né, o narrador, o autor, os personagens estão envolvidos numa perspectiva de estimular o leitor a ter uma percepção de mundo que reflita a ordem interior desse mundo e o exterior, né? Numa espécie de composição ali, né? Apresentando, por exemplo, uma cidade ou um mundo criado aqui que é composto por uma somatória de percepções externas, tipo, fruto de questões subjetivas que a percepção externa do Luiz Braz em torno da sua realidade presente aqui, circunstancial, fora do mundo criado, e de realidades fruto da sua imaginação. Então, um exemplo dessa lógica, né, da transgressão psicológica seria o próprio capítulo 1º do livro, ali, né, que ele nomeia como capítulo 0, que eu vou ler assim rapidamente algumas partes desse capítulo, para a gente entender assim, o que seria essa ideia da transgressão psicológica, né, de você ter essa percepção, essa sensibilidade interna dele alimentar determinadas questões e problemáticas na obra, e que estabelecem uma relação com o olhar subjetivo dele na sua realidade circunstancial, né? Então, essa ideia, ele começa o livro assim, né? Vontades, desejos, sonhos intensos, porém difíceis. Ficar podre de rico, amar e ser amado, ser feliz para sempre. Quem não gostaria de ter as vontades, os desejos, os sonhos mais loucos realizados? Você sabe quem foi Aladim? Você sabe quem foi Aladim, não sabe? Tenho certeza que sim. Você certamente conhece a antiga história da lâmpada maravilhosa, na qual havia um gênio aprisionado. História famosa da coletânea árabe As Mil e Uma Noites. Já virou até ópera, peça de teatro, filme, minissérie, história em quadrinhos, desenho animado e audiolivro. Perguntei se você sabe quem foi Aladim, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe. Por exemplo, o personagem principal deste romance, Daniel, nunca leu As Mil e Uma Noites. Ele não conhece o conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, nem as suas muitas versões visuais e audiovisuais. Daniel vive no ano de 2090 e conhece muitas coisas que nós ainda não conhecemos, muitas coisas que ainda serão inventadas de cair o queixo, mas ele não conhece a história do rapaz pobre que teve seus desejos atendidos por uma criatura sobrenatural aprisionada numa velha lamparina. E aí ele continua, né? Uma coisa importante aqui, que também faz parte dessa transgressão psicológica, ele coloca mais à frente, né? A questão principal não é a antiga cultura árabe ou o livro das Mil e Uma Noites, é a realização de nossos desejos mais desejados. Muito dinheiro, uma casa nova, um prédio só seu, engordar, emagrecer, e aí ele vai. Então, a gente percebe que existe assim uma transgressão psicológica no sentido de ele colocar nesse mundo criado aquilo que é desconforto para ele no mundo circunstancial, né? E misturar essas coisas, né? E misturar esses elementos, né? Então, a cidade, o mundo que ele cria é uma somatória de percepções que são externas, né, a essa cidade e internas aos personagens, às problemáticas dos personagens. Então tem esse diálogo que a gente chamaria na análise do discurso de uma questão até paratópica nesse sentido, né?
e que isso está no âmbito do seu posicionamento subjetivo no mundo e tudo mais, né? Aqui tem uma questão muito interessante que ele diz, né, o personagem principal, o Daniel, ele ele tem vontades, tem desejos, tem sonhos intensos, mas essas vontades, esses desejos estão representados ao tipo de sociedade que foi criada, né? Então, é uma sociedade que apagou as histórias que constam na coletânea As Mil e Uma Noites, a ideia da fantasia, da imaginação, e se tornou uma sociedade muito mais materialista, ali, né? Muito mais pragmática. Então, os desejos dessa cidade é o dinheiro, a casa, o prédio, né? O engordar, emagrecer. Então, entra nessa lógica, né? Esse é um ponto que eu destacaria que é muito interessante para dialogar assim, com alunos de ensino médio, com material de sala de aula, assim, né? Só essa primeira parte, né? Para a gente pensar, só esse capítulo, vontades, desejos, sonhos intensos, porém difíceis, ficar podre de rico, amar e ser amado, feliz para sempre. Quer dizer, já é uma provocação muito interessante, né, assim, para você propor numa sala de ensino médio, porque isso talvez seja algo que percorre principalmente o adolescente ali, em formação, ali, né, indeciso com o vestibular, indeciso com o que vai ser da vida dele ali, e tudo mais. Um outro elemento assim que é perceptível na obra e que não é também uma exclusividade desse livro, mas está presente em outros textos de ficção científica, é a ideia da transgressão poética, né? Que entra mais uma transgressão linguística, assim, né? De alguma maneira. Que é a ideia de que aquilo que a gente estava falando no curso ontem, né? Um pouco desse traço autotélico da ficção científica, de criar códigos, criar linguagens que são úteis e muito produtivas dentro da obra, mas que fora da obra pode, não, daquele jeito, não ser tão útil, mas representa muito bem aquele mundo criado, né? Então, essa transgressão poética ela vai se relacionar, né, com a produção de códigos que são adequados a esse universo, são necessários a fundamentar a nossa percepção visual desse mundo, né? E que possibilita, né, comunicação e possibilita comunicação com a realidade circunstancial. Sempre falo de realidade circunstancial no nosso mundo, isso que a gente está vivendo aqui, por conta de você possibilitar uma transferência de sentido daquilo que está expresso no livro, né, para aquilo que você vê espalhado no mundo aqui. Então, esse tipo de transgressão que eu diria que seria uma transgressão poética. Porque aqui, né, por exemplo, você tem algumas partes do livro, você fala, nossa, essa história tá ok. Tipo, eu não sei nem por que essa seria uma história de ficção científica. Estou falando da rotina de trabalho, da empresa e tudo mais. Mas aí você se dá conta que, tipo, são crianças. Isso já é uma transgressão visual absurda. Porque todo esse diálogo, assim, do cara falando, eu preciso chegar em casa cedo e tenho um monte de coisa para fazer, estou preocupado com a minha aparência, estou preocupado com não sei o quê. São preocupações da vida adulta, o estresse, né, tipo, diário, o cara é presidente de empresa, mas que são crianças debatendo isso. Então, tem esse choque visual, porque você dialoga com a sua... Na verdade, é um convite, né, de você dialogar com a sua realidade circunstancial aí, e pensar, por exemplo, pelo menos quando eu estava lendo esse livro, fico pensando muito, a gente muitas vezes tem uma figura, né, como a Greta, por exemplo, né, a Malala ali, que são adolescentes, né, ou quando elas começaram a surgir, tipo, pré-adolescentes, adolescentes ali, e que elas carregam nas costas já um peso histórico absurdo, assim.
E isso não é só para elas celebridades, mas assim, para quem trabalha com ensino médio, por exemplo, você vai ver, principalmente em rede pública ou até no particular mesmo, alunos e alunas adolescentes já carregando tipo, peso de vida adulta nas costas, assim, principalmente em pandemia, né? Assim, eu, por exemplo, tive casos de alunos que tiveram perdas significativas na família e tudo mais, por conta da Covid, e que acaba tendo ali, né, todo o peso da responsabilidade adulta jogada de uma vez, né? Então, eu acho que é um livro que te faz refletir algumas coisas desse tipo dentro dessa brincadeira estética, dessa brincadeira de linguagem, assim, né? São crianças se comportando como adultos. Você fala, pô, isso é cômico em alguns momentos, mas em alguns momentos são umas piscadelas para o que está acontecendo hoje, assim, né? Ou porque sempre aconteceu na nossa realidade, assim, quando que a criança deixa de ser criança, algumas problemáticas desse tipo. Então, assim, o Ventania Brava é um tipo de produção literária, né, que compreende essa comunicação que pode ser realizada nessa perspectiva de códigos adequados e inadequados, né? Tipo, você tem um conjunto de coisas que são muito adequadas para a nossa... que dialoga perfeitamente com a nossa realidade, mas coisas que são inadequadas que extrapolam o universo da nossa realidade, que responde muito bem àquele universo ficcional. Isso se dá por conta, né, que eu já disse, né, o mundo circunstancial das práticas sociais acaba sendo para o autor nesse livro um manancial de imagens convidativas, assim, né, tipo um manancial de imagens que para ele vai ser muito produtivo para ele reunir e construir esse mundo, né? E esse é um comportamento da ficção científica. Assim, de maneira geral. Para a gente construir uma lógica de que muitas vezes a ficção científica fala mais do presente do que do futuro. Né? Você tem várias subcategorias da ficção científica, por exemplo, o cyberpunk, que vai falar de uma realidade, de um futuro muito tecnológico, mas com baixa qualidade de vida. Tem Space Opera, que explora galáxias, universos, planetas, realidades alternativas, tipo passado alternativo com steampunk e tudo mais. Mas no final, assim, na minha análise, o que está se problematizando lá é a nossa realidade circunstancial, o nosso tempo presente. E a gente precisa perceber onde está a crítica ou onde está a subjetividade, a reflexão que se faz com o mundo que o autor, com a realidade que o autor estava escrevendo naquele momento. Então, eu acho isso é muito importante, principalmente se você opta em trabalhar um texto desse em sala de aula, por exemplo, né, com alunos de ensino médio, com alunos de ensino fundamental. Perceber que assim essa fantasia não é aleatória, ou essa especulação científica não é aleatória, não é só fruto gratuito de imaginação, né? Mas é uma percepção transgressora de realidades, de pontos confortáveis da nossa realidade, assim, desde a questão linguística até a questão sociológica, psicológica, e que tem um propósito do porquê que ele está especulando daquele jeito, né? Então, entra nesse sentido. Então, o que está em questão muito, assim, no Ventania Brava, né? Porque toda a história se passa em Cobra Norato, né? Que é a cidade ali, né, ficcional que ele cria para o livro, é o conceito de mundo e a sua consistência, né, a consistência desse mundo criado
através dessa nossa potência de visualidade, em brincar com aquilo que é interior a esse mundo e aquilo que é exterior, né? Esse jogo constante, assim, né? Essa equivalência, tipo, entre tempo e espaço, né? E ele faz essa brincadeira principalmente quando ele estabelece uma linguagem até metaficcional ali, né? Tipo, o narrador estando num tempo X, né? Que ele faz logo no primeiro capítulo, né? Ele fala, perguntei se você sabe quem foi Aladim, porque por incrível que pareça, tem gente que não sabe, né? Então ele está conversando com você, né? Quebrando essa quarta parede, mas ele também está dentro do... Ele é uma ponte, né? Entre você e o personagem do livro. Então, ele continua, né? Por exemplo, o personagem principal deste romance, Daniel, nunca leu As Mil e Uma Noites, ele não conhece o conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, e aí vai, né? Então, ele apresenta a Daniel como aquele que não conhece aquilo que você conhece, mas você não conhece muitas coisas que são do mundo de Daniel. Então, você tem essa troca, né, de exterior e interior, de tempo e espaço, em que tempo que esse cara está falando, em que novo espaço é esse, e você vai se ambientando nesse lugar enquanto leitor, né? E aí, né, eu acho que o que a gente falou bastante ontem e hoje dá para a gente reforçar com Ventanias Bravas também, essa ideia de que as palavras, ao criar esse novo mundo, vai ter um engajamento semiótico absurdo, né? Tem um engajamento visual muito grande. É uma prática literária que acaba sendo muito mais sinestésica nesse sentido, porque esse espaço novo ele tem que ser preenchido o tempo todo, seja com descrições, com muitos ditos, ou com um dito que abre inúmeros não ditos, assim, né? Que deixa uma sombra muito maior do que aquilo que é mostrado, né? Bom, o Luiz Braz, foi o que eu disse, não é o único a fazer isso, né? Então eu queria comentar um pouco também sobre essa coletânea especificamente, né? O Violetas, Unicórnios, Rinocerontes, que é um livro organizado pela Cláudia Dugin, que tem esses elementos também do universo semiótico, dessa sinestesia em ação, que ter um fio condutor, que, por exemplo, você tem essa visualidade exterior e a visualidade interior, o ponto central da obra é flertar constantemente com a potência da temática LGBTQI+, né? Flertar com a potência dessa temática, não necessariamente trazendo contos que vão literalmente trabalhar esses temas. Então, nessa questão, né? Elementos semióticos que estão nesses contos, né? Elementos visuais, elementos estéticos, que remetem a inúmeras discussões profundas sobre a subjetividade da comunidade LGBT, está naquele conto, naquele universo criado, mas como experimentalismo, seja um experimentalismo sociológico, seja experimentalismo poético, muitas vezes, tipo um recurso de recorte de imagens, né? Ou uma frase muito subjetiva, muito hermética, muito poética, nesse sentido simbólica, mas que remete a pautas, a sensibilidades da comunidade LGBT. Né? Então, essa ideia do exterior e interior eu quero reforçar bastante aqui, porque a ficção científica não perde o contato com o seu tempo de criação. Né? No entanto, né, tem duas palavras que são importantes para o texto da ficção científica, né, que é a questão da entropia e da negentropia. Né? O que seria isso? Né? A ideia de que a produção literária de ficção científica ela é muito mais entrópica, né, no sentido de que a entropia é aquilo que desorganiza,
que está em estado de caos, né? Então, a percepção do leitor é levado para um universo entrópico, tipo um universo de bagunça, para ao longo diante dessa desordem, né, diante de alguma desarrumação, desorganização que o autor realiza ali, ele começa a direcionar a um estado de negentropia, né? O que seria essa lógica da negentropia? Seria uma organização construtiva desse caos, mas que propõe ali probabilidades de significado e de formas daquilo que ficou caótico. Então, vamos supor, aqui em Ventania Brava, né? Você tem a ventania causando um monte de problema dentro desse universo. Então, ele te joga ali, né, num ambiente entrópico, assim, onde você não sabe o que está acontecendo. São crianças que estão ocupando posição de adultos, você está naquele mundo, né? Então, as crianças ocupando função de adultos, ventania arrastando gente, tipo, sumindo com pessoas. O que está acontecendo, né? E aos poucos você vai tentando reorganizar essa desordem. Então, ponto de partida da narrativa é te jogar na bagunça e depois você vai reorganizando na sua cabeça aquilo que as peças vão começando a se encaixar naquele novo mundo. No entanto, se encaixa só naquele mundo. Tem aquele caráter autotélico todo ali. Né? Vai se encaixar só naquela realidade específica, particular. E é isso que a gente vai chamar de negentropia, né? De você, dentro daquele caos, começar a mapear o caos e falar, olha, essas crianças, elas ocuparam o espaço dos adultos por conta disso. É esse elemento aqui que aconteceu. Essa ventania começa a ser um problema na história e é fruto disso, possivelmente disso. Né? E você vai colocando essa bagunça entrópica em caixas. Só que essas caixas, elas não precisam necessariamente ter muros muito concretos, assim, que é o que acontece na justificativa que o autor dá para a própria ventania. Uma coisa que fica em aberto ali, né? Fica meio confuso. Né? Então entra nessa lógica. Nem todas as respostas da obra são respondidas, estão ali, né? Nem todas as questões são respondidas, né? Nem tudo está ali, propositadamente, porque muitas vezes nem o autor tem essas respostas. Então, ele vai brincando com a confusão que ele cria nesse mundo, nesse universo. Né? E isso às vezes, essa questão do que é entrópico, do que é tudo bagunçado e que o autor vai encaixando as coisas, é o que mais fascina o leitor de ficção científica. Né? De ficar questionando, por exemplo, pegar a Duna e ficar brincando com o sentido da roupa que os personagens usam no deserto, do sistema de poder político. Quer dizer, isso tudo parte de uma grande bagunça, né? De uma grande entropia provocada pelo autor e um movimento de tentando reconstruir essa bagunça em lugares em caixinhas que só funcionam dentro da atmosfera da própria obra ali. Né? Bom, a narrativa de ficção científica, segundo o meu olhar ali, né, e das obras que eu tenho pesquisado, ela tem um potencial metaficcional muito grande. Não só, assim, o Ventania Brava tem um potencial explícito metaficcional, você tem um narrador que se desloca em planos de ficção, mas o próprio gênero, né, da ficção científica é um convite metaficcional, porque o autor ele precisa estar muito consciente, né, das questões teóricas que envolvem essa construção de ficções, porque ele está o tempo todo rompendo, né, com muitas coisas que são comuns em ficções para a construção do seu universo.
e tem um elemento, né, dessa questão da autorreflexividade, da incerteza formal do gênero literário, que é típico da ficção científica. Quer dizer, o tempo todo você é acometido, quando vai escrever um texto de ficção científica, a essa incerteza formal, né? A ideia de que, assim, eu estou escrevendo uma história, será que essa história é cyberpunk? Será que ela é steampunk? Será que ela é... em que subcategoria ela se encaixa? Ou ela não se encaixa em subcategoria nenhuma? Ela precisa se encaixar em alguma subcategoria? Não precisa? Então, o tempo todo, o seu processo criativo implica essa conversa constante com o próprio fazer ficcional. Isso está expresso no próprio texto, né? Isso acaba estando expresso na própria construção literária, né? Você vai ter exemplos aqui, e aí entra o livro que eu queria falar, um dos livros que eu queria falar hoje também, que é o Alcova da Morte, né, do Enéas Tavares. Eu até coloquei na lista lá como uma sugestão de leitura e tudo mais. O Alcova da Morte ele foi escrito pelo Enéas Tavares, pela Nikellen Peter e o A.Z. Cordenonce, né? São 3 autores do Sul, né, de Porto Alegre, e eles criam uma agência de detetives Guanabara Real. Então, assim, a premissa da obra é fazer um flerte ali, né, tipo, com obras de detetive, tipo Sherlock Holmes, essa narrativa policialesca ali, né, uma narrativa de acontecer um crime e você tem uma agência de detetives para desvelar esse crime. Somando a isso, né, ela é uma obra que traz um personagem que é um bruxo, né, que é o caso do Ené, que é um personagem um bruxo, um personagem é um cientista, né, e o outro personagem é a detetive ali da agência, né. Cada um desses personagens é escrito por um autor. Então, o Enéas Tavares fica com o bruxo, a Nikellen fica com a garota ali, que é a diretora da agência, e o Cordenonce vai ficar com o cientista ali, né? Cada um dentro dentro da sua história vai desenvolver um capítulo flertando com o gênero do fantástico. Tipo assim, eu vou conversar no meu capítulo, no capítulo do personagem do Enéas, ele vai conversar mais com a fantasia, né, com a magia e tudo mais. O capítulo Cordenonce vai falar mais de elementos da ficção científica, o Danny Kellen com elementos mais do suspense, do detetive. Então, são tipos narrativos, né, esferas narrativas que se entramam para construir uma mesma história. Então, de alguma maneira, e ele está o tempo todo fazendo flertes com histórias conhecidas do próprio gênero da ficção científica, da fantasia. Então, o tempo todo faz alguma alusão a lobisomem, a vampiro, a elementos... Porque esse é um livro steampunk, né? Se passa no século XIX, mas uma realidade alternativa, né? Um passado alternativo do século XIX. Então, ele está fazendo referências, às vezes, a artistas do século XIX, a elementos históricos do século XIX ali. Então, estabelece essa relação de que o universo ficcional que ele cria tem um abismo vertiginoso com o mundo do passado que a gente consegue identificar nos documentos históricos. Então, ele tem esse elemento da metaficção ali, né, muito, muito potente. E isso é uma característica do próprio fantasismo, da ficção científica, né? O tempo todo o processo criativo envolve essa reflexão metalinguística, essa reflexão do gênero ficcional e tudo mais, né? Então, ele implica um tipo de texto, né, um tipo de escrita, que acaba sendo autoconscientemente e esteticamente
acaba adquirindo esse status de artefato ficcional, né? Tipo, você cria ali um artefato ficcional, no sentido de que você tem que ter expresso na própria obra uma autoconsciência do universo que você está criando, do mundo que você está criando, da estética que você está criando e tudo mais, e que isso envolve muito trabalho no processo, né, de construção disso tudo, estabelecendo essa ordem de brincar com 2, 3 mundos diferentes. Tudo bem? E é isso, assim, por fim, assim, para encerrar, para depois a gente abrir para as perguntas, eu queria passar algumas dicas assim para vocês, principalmente para quem gostaria de trabalhar com esses materiais de ficção científica para ensino médio, né? O Enéas Tavares mesmo, ele tem um material todo voltado para ensino fundamental, ensino médio, que é o Brasiliana Steampunk, né? Que é um tipo de trabalho transmídia que envolve ele tem uma série na Prime Video explorando um pouco esse universo, chama Todo Vapor, né? É uma série complexa ali, né? Em alguns aspectos, mas é interessante, tá? E apresenta bem o universo dele, mas eu acho que ela se destaca muito bem assim na literatura e nos quadrinhos, assim. Eu acho a série televisiva ela é legal, mas eu acho que o universo dos quadrinhos e da ficção e da literatura explora mais, com mais detalhes, com mais riqueza, o potencial criativo daquele universo, né? E se passa assim, a ideia desse A Todo Vapor ele criar ali uma espécie de liga extraordinária com personagens da literatura brasileira. Então, você vai ter a Capitu, o Ijuca Pirama como personagens protagonistas de uma narrativa fantástica, né? De uma narrativa de ficção científica, dentro de um mundo steampunk. Isso é interessante para trabalhar no ensino médio, não como substituto de Dom Casmurro, né, do Ijuca Pirama, mas para mostrar o potencial ficcional desses personagens. Assim, quando um personagem se torna domínio público, você pode brincar com ele porque ele vira um patrimônio cultural, né? Então você pode brincar e transformar, porque o personagem lá, o Ijuca Pirama, dentro da obra de Enéas Tavares, não é o Ijuca Pirama do Gonçalves Dias, né? É muito diferente. A Capitu também não é a mesma Capitu do Machado, mas ele traz essa lógica do apego imaginário que a gente tem, né? O apego que a gente tem com a personagem Capitu e leva para um mundo fantástico, assim, né? Então ele tem uma espécie de paródia da Capitu ali, né? Uma coisa desse tipo. Então, é um material interessante. Eu deixei o link para vocês, assim como sugestão. E outros materiais, assim, tem revistas gratuitas de ficção científica, como a Trasgo, como a Mafagafo, que tem muito material bacana também e é gratuito. O trabalho de ficção científica e o fantasismo, né, em sala de aula, tanto para fundamental como para médio, e também para trabalho com pesquisa e tudo mais. Eu acho que é isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido assim, mostrar o potencial desses textos, desses discursos aí da ficção científica, do fantasismo, para ampliar talvez o repertório de quem não conhece o gênero, né? não esteja familiarizado com o gênero e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode ir para as perguntas. Ótimo, Ricardo, muito bom. Uma primeira pergunta, eu acho que de certa forma você já acabou de responder, mas acho que seria interessante pelo menos citar alguns títulos, que o Marcelo diz que a experiência dele de leitura com ficção científica, fantasismo, é muito baixa. Então, quais livros você indicaria para quem deseja se aventurar nesse mundo? Então, pelo menos algumas dicas iniciais para quem está tomando contato com a temática. Então, tem uma... Eu não coloquei lá naquele link, depois,
se puder, eu mando uma atualização de indicações, mas tem uma antologia que eu gosto de indicar para quem quer conhecer assim, o potencial da ficção científica brasileira, né? Que é o Fractais Tropicais, organizado pelo Nelson, que até a gente falou bastante dessa antologia no mini curso do ano passado, né, que foi o que direcionou a gente a estudar a primeira, segunda, terceira onda de ficção científica e tudo mais. Tem também assim o caminho de você acompanhar essas duas revistas que eu comentei, né? A revista Trasgo e a revista Mafagafo, que são duas revistas gratuitas, né? Eletrônicas. Você pode baixar em formato EPUB, PDF e tudo mais, e que ali você tem uma diversidade de histórias, assim, desde histórias muito experimentais na perspectiva estética, como a Luiz ali, ou até histórias com uma forma mais linear, mas com temáticas interessantes, e que dá uma boa apresentada, né? Tipo, ele apresenta muito bem o gênero, assim, a diversidade do gênero, né? E o legal também de ler a Mafagafo, Trasgo, é que os autores eles são acessíveis. Dá para você trocar ideia com os autores que publicaram os contos, isso torna mais dinâmica também a troca ali. E nesse sentido, tem uma outra pergunta que é se você chegou a ler Distrito Federal, do Luiz Braz, e se sim, se você poderia comentar um pouquinho. Sim, o Distrito Federal, eu acho que é uma obra também com muito experimentalismo linguístico, né? Eu acho que ela só pegar ela aqui, porque para mostrar para o pessoal, é este livro aqui, né? Do Distrito Federal, que saiu pela Patuá. E, assim, é uma obra que eu gosto muito, porque ela flerta, na minha opinião, né? Eu nunca estudei, assim, profundamente o Distrito Federal, né, de fazer uma análise científica, efetivamente, mas eu acredito que ela flerta muito com o modernismo de primeira geração, assim, sabe? De ir brincando, assim, com a prosa poética e brincando com vozes narrativas. Tanto que a minha escrita do Até que a Brisa da Manhã Necrose do Seu Sistema, meu primeiro romance, tem muita inspiração do estilo de escrita do Distrito Federal, assim, essa brincadeira com a frase, né, as ilustrações dentro da obra, assim, que complementam os pontos de narrativa. E é uma obra maravilhosa, que é uma vingança dos seres folclóricos contra os políticos brasileiros, né? Tipo, tanto anárquica, assim, nesse sentido, que são os espíritos, eles vão encarnando em pessoas e vai buscando vingança, são tipo assassinos de políticos, assim, né? Então é uma espécie de retomada das instâncias da natureza ao próprio território nacional. Então, ela é bem experimental, tem também muito elemento cyberpunk, então é tipo uma obra bem maluca, assim, bem interessante. E, Ricardo, uma pergunta também é sobre a questão da teoria, né? Quais teóricos brasileiros pesquisam ou estudam esses temas? Então, a gente tem o Roberto de Souza Causo, que tem bastante texto teórico sobre a ficção científica e fantasismo. O Enéas Tavares, e todos eles são escritores também, né? O Enéas Tavares tem bastante reflexão teórica também. Tem nossa, ele é aluno aqui, inclusive, de horror, escreve horror, eu esqueci Oscar? O nome dele. Oscar, O Oscar Nessares, ele fala bastante na perspectiva do horror, mas ele vira e mexe da contribuição também, né, nessa perspectiva do fantasismo, porque o horror é uma vertente, né, do fantasismo. Tem um canal no YouTube muito produtivo, assim, também para você, assim, para quem é professor de ensino médio, fundamental, às vezes é professor universitário,
tem um canal no YouTube chamado Fantastic Cursos, que ele apresenta, assim, de maneira bem didática, esses termos, tipo, o que é o steampunk, o que é o solarpunk. Tipo, ele vai apresentando de forma didática, e agora, assim, ele tem promovido muitas lives com o pessoal, com autores, assim, de outras gerações da ficção científica. Então, é um canal bacana também, tem muito material, né? Acho que aí já é ponte para você conhecer outros pesquisadores e tal, tem bastante coisa legal. E também o próprio Ricardo tem textos publicados em torno da questão Sim. da ficção científica, aliada com a análise do discurso, então vale muito a pena vocês conhecerem os textos do Ricardo também. Tem uma outra pergunta que é: você conhece alguma perspectiva teórica que relacione a teoria queer, questões de gênero e sexualidade, com o fantasismo, o horror? Uma teoria específica a isso? Eu Isso, não... que relacionaria, alguma perspectiva teórica que relacione isso, a teoria queer com o fantasismo. Ou Então, falem, né, sobre... é, então, a Cláudia Dugin, ela é autora, né? Não é uma pesquisa. Eu, pelo menos, não tenho nenhum conhecimento de pesquisa dela, se ela tem escrito artigo científico. Ela é autora de textos de ficção científica. E ela utiliza muito dessa temática ficção científica e o queer, né? E a questão das pautas LGBT e tudo mais. Mas teórico eu não conheço, mas deve existir, com certeza deve existir. Mas é que é uma problemática que eu nunca fui atrás, assim, na perspectiva acadêmica, eu não peguei não cheguei nesse ponto ainda. A análise do discurso, ela faz inúmeros cruzamentos, né? Então, assim, poderia conversar teorias, mas alguém que tenha pesquisado especificamente esse tipo de diálogo, eu não conheço. Agora, isso não é uma pergunta, Ricardo, é um comentário, mas eu acho que você poderia também falar um pouquinho mais sobre, né? Que é o fantasismo, ele sempre chama a atenção de alunos do ensino médio, né? Justamente por esse tom inquietante, sim, o imagético, que é o comentário da Mariluz. Eu gostaria de você, se você pudesse falar um pouquinho da sua experiência como professor também, se você trabalha com essas questões com os alunos, qual é a recepção? Isso chama atenção mesmo, acho que por conta da influência, assim, de séries, de animes, né, dos mangás e tal, que é uma linguagem bem atrativa, assim, o videogame mesmo, né, explora muito o fantástico nessas linguagens. Eu dou aula na ETEC, né, no Centro Paula Souza. Eu trabalho lá já há uns 10 anos com o público do ensino médio. E a vantagem de trabalhar na ETEC é que não necessariamente você tem que cumprir um currículo rígido, né, de ter que cumprir, assim, as páginas no livro didático, então você tem um pouco de liberdade para criar o seu currículo. Então, o que eu me acostumei a fazer, assim, pelo menos um pouco, em alguns momentos do currículo ali, em trabalhar com esses textos, mas pensando, assim, não necessariamente, eu entro, por exemplo, na aula de literatura, eu acho que o romantismo é onde dá para a gente falar mais dos textos de gênero, porque tem o gótico ali, né, o horror, aí lá eu falo de ficção científica, sempre estabelecendo a ponte com o que está sendo produzido na atualidade. Mas em aulas de produção de texto, em aulas de texto, eu utilizo, por exemplo, um conto da ficção científica em comparação, por exemplo, com uma notícia jornalística, com um texto científico da nossa época, para problematizar um olhar sensível, por exemplo, sobre uma temática de tecnologia, ou um olhar sensível sobre uma temática social, né? Então, eu utilizei recentemente, né, não é de ficção científica, mas essa semana a gente estava trabalhando com um conto de horror
quer ver, é do João do Rio, que é A Peste, né? Que ele vai falar sobre um amigo que ele quer visitar, que foi vítima da... Nossa, eu falei esse conto hoje, mas está fugindo as coisas. Ele tem... Qual que é o nome da doença? Varíola. Eu ia falar malária, varíola. Então, ele é vítima da varíola tal, e está tendo um surto de varíola em 1910 no Brasil, e o personagem ele não entende direito, assim, ele meio que questiona um pouco a informação que ele tem sobre varíola e tudo mais. Então, a gente fez uma ponte em textos jornalísticos da atualidade e tal. E é um texto de gênero, né? Quer dizer, a maneira como o João do Rio constrói toda a atmosfera do medo, da doença e tudo mais, entra nessa linguagem do fantasismo, explorando o horror, o grotesco. Então, eu costumo trabalhar a escola nessa perspectiva, assim, não necessariamente eu preciso trabalhar o texto literário só na aula de literatura. Eu posso trabalhar em aula de leitura comparando com outros textos, com outras situações, né? Então, eu acho que ele entra nesse sentido. E na própria literatura, eu acho que o ensino médio, a gente tem aquela preocupação com a história da literatura, com o vestibular e tal. Então, muita coisa fica para trás mesmo, né? Assim, a gente acaba não trabalhando nem obras assim que eu gostaria muito de trabalhar com os meus alunos, o Ferrez, por exemplo, o Marcelino Freire, que são autores que traduzem muito bem os nossos dias de hoje também, né? Mas a gente, às vezes, tem que encontrar buracos ali na grade para colocar uma obra dessa e discutir com ele. É verdade, o contemporâneo acaba sempre relegado, né? Fica negligenciado, né? Agora, uma pergunta da Fernanda, Ricardo, é que você comentou sobre a metaficção nos textos de ficção científica. E ela fala se você pode indicar alguma leitura específica sobre isso. Então, aí eu pensaria em alguns artigos que eu escrevi nessa... Porque eu escrevi 2 artigos, um analisando a obra Sozinho no Deserto Extremo, que saiu como capítulo de livro, um livro chamado o Discursos Constituintes, pela editora Blucher. Ele entrou como um capítulo de livro ali, onde eu faço esse debate teórico, né, estabelecendo essa relação do fantasismo com a metaficção. Tem um outro artigo que saiu na revista Abusões, que eu vou falar de um conto do... Nossa, gente, a minha cabeça hoje está difícil, porque eu dei aula o dia inteiro, então a cabeça, assim, é um conto do... Enfim, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um conto que está no Fractais Tropicais e que estabelece essa relação também do fantástico com a metaficção. E ali também eu faço uma discussão teórica, a metaficção e o fantasismo, já utilizando até que existe uma literatura metaficcional com o apelo do fantasismo ali, né? E a Linda Hutton, né, ela tem um capítulo do livro da metaficção, onde ela fala um pouco sobre a questão da paródia, se não me engano, ali, né, que ela trabalha, ela dá uma pista de onde a gente pode pensar a metaficção para esses textos de ficção científica e fantasia, né? Eu tomaria aqui a liberdade também, Ricardo, de sugerir que seja feita a leitura no livro também da Linda Hutton, o Narcissistic Narrative, existe um capítulo Sim. em que ela fala, né, sobre a questão da fantasia como uma dessas estratégias da metaficção, que vale a pena. E o Ederson está querendo testar sua memória, Ricardo, porque ele perdeu. Ele disse que você mencionou. Estou brincando, viu, Ederson? Mas é que o Ricardo mencionou alguns teóricos, né, que tratam da ficção científica. E ele falou que ele anotou apenas o Enéas Tavares e que você tinha citado outros. Tá. Então, se você se lembrar então, de qual foram os outros. Foi o Roberto de Souza Causo, o outro. Aí tem o canal Fantástico Cursos, que é o Alexander... agora não lembro o sobrenome dele, mas o Alexander que direciona ali, ele é um professor de uma universidade federal.
E tem o aluno da PUC, eu esqueci o nome dele de novo, Oscar Nescares, né? E aqui também a Lídia trouxe uma contribuição que eu acho importante no chat, que é da Elizabeth Jinway, né? Também acho. Sim, nossa, estava esquecendo dela. Né? Elizabeth Guinway, ela é da Universidade da Califórnia, né? E tem um baita interesse com a literatura, não só do Brasil, como da América Latina. Tem um livro que ela falou sobre literatura mexicana também, da ficção científica mexicana. Tem estudos bem legais. Eu até sugiro, Ricardo, acho que a gente poderia fazer isso também, principalmente os seus textos teóricos, né, que aí foram mencionados, se você puder passar depois também a bibliografia, assim que for emitido o certificado, a gente tem, né, Ademir, a oportunidade de encaminhar esses outros referenciais para as pessoas. É possível? Sim, não, bacana. Eu acho que é legal. Até para a gente estabelecer um diálogo, né? Porque essas pesquisas, elas são pesquisas em processo mesmo. Então, às vezes, alguma coisa que você tem observado e que pode complementar, né, o que a gente está escrevendo é legal. Excelente. Não temos mais perguntas, Ricardo, apenas agradecimento. As pessoas disseram que foi uma noite maravilhosa. E é verdade, né? Em pleno uma sexta-feira, nós conseguimos estar aqui reunindo todos, é uma alegria. Então, eu antes só de fechar, gostaria de saber se o Ademir tem alguma observação a fazer. Está sem áudio. Acho que está mudo. Tá. Então, pessoal, a gente vai encaminhar agora o certificado nos próximos 10 dias, né? Lembrando a questão que nós já falamos do endereço do e-mail, né? Que deve estar correto. E, no mais, é isso. Daqui 2 semanas temos outro encontro, né, professora Diana? Exato. Com o Girão. E até mais, né? Nos vemos no próximo evento, novamente. Verdade. Então, obrigado, viu, gente? Queria agradecer aí todos pela atenção até o final. E aproveitar, Ricardo, parabenizar também você por excelente minicurso mais uma vez. Assim, me adicionem também no Instagram, em Facebook, assim, eu estou sempre divulgando alguma coisa por lá, né? Outros cursos, outros minicursos que a gente está envolvido, e até de colegas, tem sempre o pessoal da ficção científica que está promovendo muita coisa e a gente vai se divulgando. Então, acho que vale a pena, assim, seguir ali no Instagram, Facebook e tudo mais. As pessoas te encontram como Ricardo Celestino? Ah, sim. Ricardo Celestino. Tá. Isso. Então, fica um convite para vocês seguirem o Ricardo. Quem gostou, lembre-se de retornar também, porque o Ricardo vai promover um outro curso no próximo mês, que é sobre análise do discurso. É um curso também fantástico, então vocês não podem perder. E como eu disse, acompanhem as nossas redes, porque cada semana tem um conteúdo muito interessante e o que nós queremos fazer é que conteúdos de qualidade cheguem a cada vez para mais pessoas. Então, agradecemos muito, Ricardo, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, a partilha. Só tem já uma pergunta aqui da Maíra. Qual a linha de análise do discurso? Já estamos... Ah, legal. A análise do discurso de tendência francesa, principalmente a desenvolvida pelo Dominique Menguenot. Né? Seria essa parte de uma análise do discurso nessa perspectiva, né? da corrente francesa aí. Excelente. Então, ficam todos convidados. Ricardo, meu muito obrigada e muito obrigada também a todos que estiveram aqui conosco nestes 2 dias e que também aqueles que vão nos assistir posteriormente no YouTube. Se puderem, deixem os seus comentários, o like no vídeo e sigamos juntos. Um abraço, bom fim de semana a todos. Um abraço, gente. Obrigadão aí, viu?